Olá novamente. Esse vídeo está sendo produzido para tratar das orientações em relação ao registro das atividades não presenciais relacionadas ao período de recesso. Nós acordamos conosco que as atividades do período de recesso, do dia 20 ao dia 31 de julho, seriam registradas no diário de forma duplicada, no período de 17 a 28 de agosto. Inicialmente, nós iríamos fazer a duplicação das datas, porém, com a última atualização do sistema JEP, não é mais possível fazer essa duplicação de datas. Portanto, a duplicação agora será dos campos de experiência de cada dia da semana. Relembrando que essa duplicação vai ser feita no período de 17 a 28 de agosto. Como já tinha sido informado anteriormente, esse período ele não vai mudar. Então, são esses os dias do mês em que serão duplicados no nosso diário eletrônico. Inicialmente, eu vou fazer a demonstração de como vai ficar como deve ficar o diário, os registros nos campos de experiência dessa duplicação. Vocês podem observar aqui, eu estou no diário da professora Antônia, que já fez essa duplicação do período das datas referentes ao período de recesso. Estamos aqui no dia 17 de agosto, que é o primeiro dia da data da duplicação. Vocês podem observar que em todo esse período, do dia 17 ao dia 28 de agosto, ao invés de totalizarem 4 aulas, aqui nessa coluna de aulas, vamos totalizar 8 aulas. 4 aulas referentes ao dia do mês de agosto em questão e as outras 4 aulas referentes à atividade desenvolvida no período de recesso. Vamos observar aqui no lado direito da tela que os campos de experiência eles foram duplicados, cada um de acordo com o rol que foi estabelecido pela Secretaria de Educação de divisão dos campos de experiência em cada dia da semana. Como já é do conhecimento de vocês, as marcações dos campos de experiência no diário eletrônico foram modificadas a partir da última atualização do diário. Essa modificação das marcações, tem apenas um caráter técnico, não provocou nenhuma alteração no nosso planejamento. Mas apenas para fazer uma demonstração dessa duplicação, nós vamos precisar observar essas marcações dos campos de experiência. O dia 17 de agosto, que é o primeiro dia da duplicação, é uma segunda-feira. Como vocês podem observar aqui, a segunda-feira é dividida da seguinte maneira: 2 aulas do campo escuta, fala, pensamento e imaginação, uma aula do campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações e uma aula do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Segundo essas marcações, a duplicação do nosso diário, nesse período em que vamos registrar as atividades relacionadas ao período de recesso, vai ficar da seguinte maneira: ao invés de 2 aulas do campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, nós teremos 4 aulas desse campo. 2 serão para o registro da atividade do dia 17 de agosto e as outras 2 para o registro da atividade relacionada ao período de recesso. Campo de experiência, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Ao invés de apenas uma aula desse campo, nós teremos 2, uma referente ao dia 17 de agosto e a outra referente à atividade do período de recesso. Com o campo o eu, o outro e o nós acontece da mesma maneira. Vamos
colocar esse campo duas vezes, duas aulas desse campo de experiência, uma referente ao dia 17 de agosto e a outra referente à atividade do período de recesso. Voltando aqui para o diário da professora, nós observamos aqui claramente, dia 17 de agosto, segunda-feira, o campo o eu, o outro e o nós. O primeiro campo está aqui com a atividade não presencial referente ao dia 17 de agosto e o campo seguinte com a atividade não presencial referente ao segundo período, que é a atividade do recesso. Lembrando que aqui no registro do diário nós não vamos citar a data do recesso em que foi trabalhada a atividade, vamos apenas citar que é uma atividade referente ao segundo período. Então, vocês vão intercalar esses registros de acordo com os campos. No campo eu e o outro e o nós, uma atividade do dia 17. E no próximo campo do eu, o outro e o nós, a atividade referente ao período de recesso. O mesmo vai acontecer aqui com o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Como são duas aulas desse campo nesse dia da semana, as duas primeiras serão referentes à atividade do dia 17 de agosto, como vocês podem observar, e as duas últimas referentes ao período de recesso. O mesmo vai acontecer aqui com o campo de experiência espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. O primeiro campo vai ser preenchido com atividade não presencial, referente ao dia 17 de agosto, e o campo seguinte vai ser preenchido com atividade não presencial, referente ao período de recesso. Vamos seguir com a nossa demonstração agora, a partir do diário da professora Leila. A professora Leila ainda não fez a duplicação dos campos de experiência para o registro das atividades relacionadas ao período de recesso. Como vocês podem observar, ela fez apenas o registro das aulas referentes aos dias de agosto. Então, nós vamos fazer uma demonstração aqui dessa duplicação para o registro das atividades do período de recesso. Dia 17 de agosto, que é uma segunda-feira, nós temos aqui as 4 aulas do dia já registradas. Um campo de experiência, o eu, o outro e o nós. 2 campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E um campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Agora, nós vamos fazer a duplicação dos campos, registrar novamente os campos de experiência, de acordo com as nossas marcações para o dia de segunda-feira, para que seja feito o registro das atividades do recesso. Você clica aqui na data, 17 de agosto, vai em novo conteúdo. Agora nós vamos selecionar os campos de experiência de acordo com as marcações já definidas a partir daquela tabela que eu mostrei para vocês inicialmente. Na segunda-feira nós temos 2 aulas do campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Do campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Você clica aqui no campo, vai aqui nas aulas para alterar o número de aulas de 1 para 2. Nós temos uma aula do campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações e uma aula do campo o eu, o outro e o nós. Então, nós já somamos aqui 1, 2, 3, 4. Então, você só vai aqui em confirma e automaticamente, dia 17 de agosto, nós já teremos 8 aulas. Os campos que foram duplicados agora, eles estão em aberto, em branco, e serão preenchidos com as atividades desenvolvidas no período de recesso. Como vocês podem observar aqui, temos um campo em branco do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. 1, 2 do campo escuta, fala, pensamento e imaginação. E 1 do campo espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. E esses espaços em branco é que serão preenchidos com as atividades não presenciais referentes ao segundo período, referentes ao
recesso. Vamos fazer uma nova demonstração aqui do dia 19 de agosto. O dia 19 de agosto é uma quarta-feira. Nós já temos o registro aqui das 4 aulas referente a esta data do dia 19 de agosto. Agora vamos fazer a duplicação dos campos de experiência, segundo as marcações, para fazer o registro da atividade desenvolvida no período de recesso. Vamos clicar na data, 19 de agosto, novo conteúdo. Na quarta-feira nós temos 2 aulas do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Vamos fazer a duplicação aqui. Uma aula do campo de experiência, traços, sons, cores e imagens. E uma aula do campo escuta, fala, pensamento, imaginação. Após fazer as devidas marcações aqui, vamos confirmar. Dia 19 de agosto, 8 aulas totalizadas. Temos aqui agora os campos em branco, que serão preenchidos com as atividades desenvolvidas no período de recesso. Lembrando que antes de sinalizar as atividades do período de recesso, precisamos colocar a frase atividade não presencial referente ao segundo período. Sem mais para o momento, eu agradeço a atenção e no caso de dúvidas estamos à disposição.